Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito bom estar com todos vocês. Mais uma sexta-feira. Já estamos no sábado do Senhor. E você está no programa Sala Pastoral, neste bloco noturno da sexta-feira, onde você pode acompanhar outros programas também. É uma alegria estar com todos vocês. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Adelmilson e apresento o Sala Pastoral todas as sextas-feiras, às 20 horas, onde nós temos como objetivo neste programa levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E nós fazemos por meio das Escrituras Sagradas. E a gente sempre pede a ajuda dos nossos internautas, dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham. Como você pode nos ajudar? Olha, você pode tirar agora uns 15 segundos, enquanto você acompanha a introdução do nosso programa, e enviar o link deste programa para os seus amigos, amigas, para os grupos do WhatsApp. Você pode nos ajudar. Nós entendemos que desta maneira você leva os irmãos ao conhecimento deste conteúdo, ao conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, e você vai lembrá-los. Sabe por quê? Porque às vezes, sexta-feira é uma correria. Sexta-feira é uma correria. Cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, a gente chega do trabalho e se organiza para o sábado do Senhor, para sábado a parte clara, né? Sábado às 9 horas, 10 horas para a escola bíblica e culto divino, e às vezes a gente não tem o tempo, não se lembra que nós temos o programa Sala Pastoral, e você pode então enviar o link, lembrando seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga do Sala Pastoral. Assim, você pode também contribuir com a ação missionária, com a obra missionária. E nós estamos nesta temporada falando sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Esta série tem por tema Vem Espírito, aviva-nos. É o clamor da Igreja Adventista da Promessa, é o meu clamor. E eu sei que é o teu clamor também. Temos orado durante esses 2 meses. Vem Espírito, aviva a Igreja Adventista da Promessa. Este programa é o 11º programa. Falamos sobre muitos temas e você pode acompanhar com a gente aqui mesmo no nosso canal TV Viva a Promessa. Você pode acompanhar o Sala Pastoral e os demais temas ou programas desta série. Vem Espírito, aviva-nos. E por que nós estamos falando do Espírito Santo? Porque a Igreja Adventista da Promessa, ela é marcada por uma ação sobrenatural de Cristo Jesus, sobrenatural do Espírito, sobrenatural do Deus eterno. No dia 24 de janeiro de 1932, numa cidade de Pernambuco, chamada Paulista, Jesus batizou o pastor João Augusto da Silveira no Espírito Santo. E a partir desta experiência dramática, poderosa, sobrenatural, aquele homem passou a pregar o Evangelho, ali mesmo em Pernambuco. E depois pregou o Evangelho no Sudeste, em outros lugares do Brasil, e a mensagem promessista, graças a Deus, alcançou os confins da terra. E aqui nós estamos falando, mais uma vez, sobre esta obra poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. Nós vimos nos programas anteriores que o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo leva os seres humanos a nascerem de novo, a terem um encontro com Cristo Jesus. Então o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo habita o coração do crente. Quando nós nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo habita. Todos nós somos habitação do Espírito. Não é bom ouvir isso? Você é habitação do Espírito Santo. Eu sou habitação do Espírito Santo. Todos nós, a Igreja de Jesus, os crentes regenerados, homens e mulheres, são habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a Cristo Jesus, nos leva à santidade, nos leva a reconhecer a verdade da palavra de Deus. E ao olhar para este livro, nós enxergamos o poderoso Cristo Jesus. O sacrifício do Calvário, ao olhar para as Escrituras, o Espírito nos leva e nós encontramos Cristo Jesus. Como é bom estudar sobre este tema. E hoje falaremos sobre o Espírito Santo e a Reforma Protestante, um grande acontecimento.
E estamos agora, no final de outubro, para comemorarmos 505 anos da Reforma Protestante. Olha, eu vou tirar 15 segundos para você enviar o link, para você tomar água, para você ficar aí no sofá, na cadeira da sua cozinha, no sofá da sua sala. Quem sabe você está vendo esse programa numa outra oportunidade, não agora. Você poderá, neste momento, tirar um tempinho, tomar água, retornar 15 segundos depois da vinheta. Nós voltamos com esse importante tema, o Espírito Santo e a Reforma Protestante. Olha aí, meus irmãos, irmãs, estamos de volta. Antes de adentrarmos no tema, eu gostaria de falar com vocês sobre uma viagem extraordinária que nós fizemos. Vocês viram no finalzinho do programa passado, os vídeos, as entrevistas que nós fizemos, especialmente numa cidade do Pará, Paragominas. Mas antes de chegarmos a Paragominas, a nossa equipe, ela chegou a Belém na sexta-feira passada e viajou para uma cidade da Ilha do Marajó chamada Breves. Lá nós encontramos uma igreja vigorosa, vibrante, animada, a Igreja Central de Breves. Quero externar aqui os nossos agradecimentos. Um abraço a todos vocês, irmãos e irmãs, crianças. Que igreja maravilhosa, Pastor Everton. Igreja abençoada, outros pastores nós vimos lá, Pastor Osiel, Silas e muitos outros que estavam ali na sede, irmãos e irmãs que estavam conosco, fomos recepcionados ali por um povo abençoador. Visitamos também a igreja do Riacho Grande, a segunda igreja de Breves. E à tarde do sábado, nós fomos para o Rio Tajapuru. Irmãos, que experiência fantástica! Nós fomos com os irmãos num barco, cerca de 20 irmãos aproximadamente, cantamos louvores, visitamos famílias e conhecemos o projeto Tajapuru, o irmão João, que nos ajuda lá no Rio Tajapuru. Muitas crianças, muitos homens, mulheres, anciãos, para ouvirem a palavra de Deus. Foi maravilhoso. Obrigado a todos os irmãos. Pastor Everton, obrigado pela acolhida. A Elaine, esposa do pastor Everton, foi muito bom. E toda a Convenção Norte estava nos auxiliando ali, a diretoria da convenção, o pastor Francileu, Erington e os demais. Retornamos do Rio Tajapuru, fomos para Belém e depois para Paragominas. Paragominas é a cidade onde uma igreja adventista da promessa está sendo plantada, levantada para a glória de Deus. Lá nós conhecemos a missionária Patrícia, seu esposo, a sua família e os demais irmãos. Vocês viram aqui também o vídeo do irmão Orlando. Estava esperando uma igreja da promessa há muitos anos, mas a igreja da promessa chegou a Paragominas. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós iniciamos o projeto e nós precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua ajuda. O pastor Francileu, a missionária Patrícia, os demais irmãos estão animados em inaugurar esta igreja em um ano. Agora nos faltam recursos. Olha, nós vamos colocar aqui, tá, o QR Code, a chave Pix, para você nos ajudar. Nesta sexta-feira, você pode nos enviar uma oferta e você vai enviar o comprovante para que a gente possa destinar este valor para Paragominas. O pastor Francileu entrou em contato hoje, olha, sexta-feira, 28 de outubro, sexta-feira. O pastor entrou em contato conosco e disse, pastor, na segunda-feira, dia 31, nós começaremos a obra. Está nos faltando um X aqui para completar esse início. Já enviei
a empresa que vai iniciar a construção lá. Então, nós precisamos da tua ajuda, tá bom? Então, hoje, toda a oferta, amigos da missão, hoje, sexta-feira, sexta, sábado, domingo e segunda, toda oferta que vocês enviarem para os amigos da missão, nós vamos destinar para o início da obra em Paragominas. Obra gloriosa. Deus está fazendo uma grande obra. Podemos confiar? Podemos esperar a sua oração para esse projeto? A sua contribuição, se estiver na sua condição financeira? Então, se você puder, nos ajude. Esta é uma grande obra e nós estaremos inaugurando essa igreja daqui a um ano para a glória de Deus. Pois bem, vamos para o nosso estudo de hoje. O Espírito Santo e a Reforma Protestante. O que aconteceu no início do século XVI, que marcou profundamente a igreja cristã. A igreja cristã. Vamos lá. No dia 31 de outubro de 1517, numa cidadezinha da Alemanha, chamada Wittenberg, um monge agostiniano, um estudante de teologia, chamado Martinho Lutero, já estava combatendo algumas doutrinas falsas da igreja dominante daquela época, e ele então combate biblicamente. Biblicamente ele combate a estrutura cristã, especialmente do Ocidente. Era uma briga de um pequeno Davi com um grande Golias, mas antes dele, outros Davis guerrearam também. John Wycliffe, na Inglaterra, fez uma grande batalha. Para quê? Para levar as escrituras sagradas para as mãos do povo inglês. Mais tarde, John Hus, em Praga, ele defendia as escrituras sagradas para todas as pessoas. Naquela ocasião, vale lembrar, que a Bíblia era proibida para o homem comum, para o homem leigo, para a mulher, para o homem. Somente os letrados, os sacerdotes, tinham acesso às escrituras sagradas. Ele foi condenado à morte. John Hus, ele morre queimado. Pouquinho mais de 100 anos depois, nascia Martinho Lutero. Martinho Lutero, inconformado com a doutrina, especialmente das indulgências, ou seja, a venda como se fosse um salvo-conduto para o pecado. As pessoas pecavam e elas buscavam, por meio de compra deste perdão, elas obtinham o perdão da igreja. Martinho Lutero é contra as indulgências. O recurso que estava sendo arrecadado na Alemanha, enfim, Espanha e em toda a Europa, eram destinados à construção das grandes basílicas de Roma. Então Martinho Lutero, ele se revolta com tudo isso. E nesse dia, 31 de outubro de 1517, ele era professor em Wittenberg, uma cidade universitária, uma pequena cidade universitária, tinha um castelo, uma igreja e a universidade, ou a faculdade de Wittenberg. Então ele coloca 95 teses na porta da igreja, como se fosse um mural da época. Ele coloca na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses contra o mando da igreja católica daquela época. Inicialmente, aquelas teses não causaram grande espanto, mas passo a passo elas foram traduzidas, enviadas para os vilarejos, para os camponeses, para outras cidades, e um impacto poderoso acontece a partir daquela data, e mais tarde a Reforma Protestante, ela vai eclodir em toda a Europa, e o Ocidente então conhece o Evangelho de Jesus, pregado inicialmente pelos reformadores, depois pelos pietistas, depois pelos moravianos, depois pelos puritanos e avivalistas ingleses, pelos avivalistas e puritanos norte-americanos, pelos avivalistas das Américas, da África, da Ásia, o Evangelho chega aos confins da terra. Tudo isso acontece porque a espoleta do Espírito estourou no dia 31 de outubro
de 1517. Ah, meus irmãos, grandes coisas o Espírito fez nos bastidores da Reforma Protestante. Outros grandes reformadores ajudaram Martim Lutero e nós precisamos considerar. Mas aqui eu gostaria de destacar somente o reformador Martim Lutero. Foi um homem que o Espírito Santo impeliu para esta grande obra. Mais tarde, surge no meio dos protestantes, contrariando as doutrinas católicas da época, as chamadas cinco solas, cinco posições claras nas Escrituras Sagradas, que seriam as balizas dos protestantes a partir de então. E eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente as cinco solas protestantes, que são resultado do grande acontecimento de Wittenberg. O Espírito Santo usou aquele homem para que a Reforma Protestante se tornasse um marco histórico para o cristianismo e atingisse os confins da terra, como eu já vos disse. Vamos lá então. As cinco solas da Reforma Protestante são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos grandes reformadores. As solas são os pontos de oposição da teologia bíblica reformada contra os ensinos da igreja dominante, que era a Igreja Católica Apostólica de Roma. Todas as solas são frases em latim que significam somente. Então nós temos cinco solas. Nós vamos colocar aqui no nosso vídeo. Olha, primeira sola, sola scriptura, somente a Escritura. Esta era a marca dos protestantes pós 31 de outubro de 1517. Segunda sola, solus Christus, somente Cristo. Terceira, sola gratia, só a graça. Quarta sola, sola fide, somente a fé. E quinta e última, soli Deo glória, somente a Deus glória. São estas cinco colunas que os protestantes usaram e ainda usam como marcas da grande reforma protestante. Eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia. Se você puder, pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí comigo. Pega a sua Bíblia. Olha, nós vamos ler rapidamente cinco textos e a gente ora. Só para você observar o que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, missionário, obreiro, o que o Espírito Santo fez. Vamos lá? Pegou a sua Bíblia? Se você tiver a Bíblia aqui no celular, olha, você pode também usar no celular. A minha Bíblia é a NVI. Então, a primeira sola que nós temos aqui é sola scriptura, somente as Escrituras ou a Escritura. Esta foi a grande marca, o início de tudo para Martim Lutero. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Os reformadores encontraram nesta coluna, somente a Escritura, a base principal. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todo ensino para a fé cristã e para a prática, todo ensino precisa verter da Bíblia. Por isso, só a Bíblia, só a Escritura. A Bíblia é o fundamento da teologia cristã. É a palavra de Deus. É a única autoridade para a igreja. Então, a igreja não pode seguir normas, catecismos, tradições. Ela não pode seguir orientações de líderes tão somente. A igreja segue a Bíblia. Foi isso que Martim Lutero, foi esta base que os grandes reformadores enxergaram. Só a Bíblia. A única base, a única regra para a fé e a prática cristã. Então,
Se nós não usarmos a Bíblia, a nossa teologia não é cristã. Teologia cristã usa a Bíblia como fundamento, como alicerce. Só a Bíblia. Não podemos usar outros ensinamentos. A Igreja Adventista da Promessa é herdeira da Reforma Protestante. Por isso que lá no nosso doutrinal, nós temos também que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então, a grande coluna da Reforma Protestante, só a Bíblia, ainda hoje, é uma coluna para a Igreja de Jesus. É uma coluna para a Igreja Adventista da Promessa. Você crê na Bíblia? Só a Bíblia? Só a Bíblia é prática para a gente. Então, todo ensinamento precisa sair da Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho experiência importantes e elas não estão na Bíblia. As experiências precisam ser validadas na Bíblia. Eu tenho profecias importantes, mas elas não estão validadas na Bíblia. Então elas não são válidas. Porque para nós protestantes, promessistas, só a Bíblia, só a Escritura. E tudo que está fora das Escrituras não pode ser verdade salvífica, não pode ser base de fé para você, meu irmão. Só a Bíblia. Segunda coluna protestante. Vamos lá? Segunda coluna está em Romanos 1, 16 e 17. Só a fé, ou somente a fé. Foi justamente esse texto, Martinho Lutero estava lendo esse texto, ele está efetuando a leitura de Romanos capítulo 1, 16, e ele pesquisa esse texto vem de Abacuque. Quando ele está pesquisando esse texto em Abacuque, ele chega à conclusão que o justo vive da fidelidade de Deus. O justo vive porque Deus é fiel. E uma janela se abre, uma chave para que Martinho Lutero entenda a salvação pela graça de Cristo mediante a fé, e a partir dali ele prega com contundência a salvação pela fé em Jesus e não pelas obras, né? E não por méritos, porque a igreja, então, ela levava as pessoas a praticar algumas obras, por exemplo, a compra de indulgência, para que algum ente querido que estivesse no purgatório, por exemplo, ele fosse tirado de lá. Então, eu precisava praticar algumas obras, ou eu precisava comprar o direito, o salvo-conduto, a liberdade para essa pessoa sair do estado em que estava para o céu. Então, Martinho Lutero condena toda a prática, todo o mérito, e ele entende que a fidelidade de Deus sustenta o salvo. A fidelidade de Deus sustenta o salvo. Veja na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. É isso que ele chega à conclusão. E quando ele olha lá no hebraico, lá de Abacuque, ele chega à conclusão que Deus é fiel. Então, o sacrifício de Jesus me mantém em pé. E se eu confio no sacrifício de Jesus, eu estou salvo. Eu preciso depositar a minha confiança, 100% da minha confiança, na cruz do Calvário. Essa é a conclusão de Martinho Lutero. Só existe uma forma, meu irmão, minha irmã, de alcançarmos a salvação, é pela fé. Por mais que nós façamos obras, esforços, nós não alcançamos a salvação por obras. No próximo programa, eu gostaria de encerrar falando com vocês sobre a santidade, o Espírito Santo e o processo de santidade. A santidade, ela é resultado da salvação. Eu não faço para ser salvo, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço ou pratico as obras porque eu fui salvo por Jesus. Todo salvo demonstra que ele foi alcançado praticando boas obras. Mas não é o estudo de hoje. O estudo de hoje, o Espírito Santo e a Reforma Protestante, as 5 solas. Estou falando agora da segunda sola, sola fide, somente a fé. Então só existe uma maneira de sermos salvos, pela fé. Por mais que a gente faça todo esforço, a gente não alcança a salvação em Cristo Jesus. Não alcança.
Somente quando nós cremos de todo o coração em Cristo Jesus, somos salvos. E aqui vale lembrar, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Paulo vai falar em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5. Então, Paulo vai dizer que Deus contraria a si mesmo. Por quê? Tanto no Êxodo quanto em Provérbios, nós temos no Antigo Testamento que Deus jamais iria absolver o ímpio. Jamais. Ele está dizendo que jamais ele faria isso. E Paulo vai dizer, ele justifica o ímpio. Como pode Deus, santo e justo, Abacuque vai dizer que os olhos são tão santos que ele não pode ver o pecado. Como pode esse Deus tão santo e tão justo, ele perdoar os ímpios, justificar os ímpios? Por conta da cruz de Jesus, a cruz de Cristo. Ele só nos justifica porque ele morre na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando eu olho com fé para Jesus, eu sou salvo. Então, somente pela fé. Não coloque mais nada entre você e Jesus. Só a fé, que é a confiança plena, 100% em Cristo Jesus. As boas obras, vou reforçar aqui, as boas obras, elas são consequência da salvação, consequência da cruz. Amém? Você crê assim também? Terceira base, só a graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo vai dizer, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Que eu estava falando na coluna anterior, pela fé em Cristo Jesus. Não há mérito meu. E aí Paulo vai dizer, é pela graça. Mais tarde, Martinho Lutero vai dizer, pela graça. Outros avivalistas e reformadores que passaram por Romanos também disseram, é pela graça. O pastor João Augusto da Silveira também disse, é pela graça. E um dia, quando eu me rendi a Jesus, também foi por graça. E quando você se rendeu a Jesus, também foi por graça. Deus não nos salva porque merecemos. O que eu mereço? A morte. Eu mereço a morte. Fui eu que pequei contra ele. Pequei contra os céus. Pequei contra Deus. Não é isso que o pródigo fala em Lucas capítulo 15? Nós pecamos contra ele. Então nós merecemos a morte. Ninguém merece a vida eterna, porque todos pecaram. Todos estão debaixo dessa sentença. Todos estão debaixo da santa ira de Deus. Todos estão debaixo. Ninguém merece. É isso que nós vamos encontrar na fala de Jesus. Por exemplo, em João capítulo 3. João capítulo 3. Muitas vezes a gente se esquece de João 3 e o verso 36. A gente se lembra muito do 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas assim diz João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todos nós estamos debaixo da santa ira de Deus. O que nós merecemos debaixo da santa ira de Deus? A morte, a separação, o distanciamento dele. E o que ele faz? Quando eu confio nele de todo o coração e deposito a minha confiança em Jesus, eu sou salvo por graça, por presente, algo que eu não mereço. O que eu mereço? A morte. E o que ele me dá? A vida. Então ele oferece a salvação de graça, porque ele nos ama, porque ele te ama. Então a graça nos alcança. E esta grande coluna da Reforma Protestante, somente pela graça, é um marco histórico, um marco da teologia bíblica, é um marco do povo protestante. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Solos Christus, somente Cristo. 1 Timóteo 2, 5 ao 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus é o único caminho para a salvação e o único mediador entre nós e Deus. Somente Jesus. O Papa não pode mediar a salvação. As tradições, o magistério da igreja não podem. Nada pode. Martinho Lutero e os grandes reformadores, eles chegaram à conclusão, aquilo que Paulo enxergou, Pedro enxergou, que João enxergou, especialmente Paulo, solos Cristos, somente Jesus, ele pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Por isso, quando nós reconhecemos, quando nós o enxergamos, o reconhecemos como nosso Salvador, os nossos pecados, todos eles são perdoados. Todos eles são perdoados. Por isso que ele justifica os ímpios, ou ímpio, porque ele morre na cruz. Quando eu reconheço como Salvador, os meus pecados são cancelados, são perdoados. São perdoados. A única coisa que nós precisamos fazer, falamos no programa passado, arrependimento. Somente o arrependimento e a fé. Eu vou dar as costas para o mundo vil e pecador, o mundo que nos seduz, que nos puxa sempre para as coisas erradas, e eu vou olhar para Cristo Jesus. Ao olhar para Jesus, com fé, eu sou carimbado, eu sou justificado, eu sou salvo. Então esse grande marco da reforma protestante precisa, irmãos, ser pregado, ser pregado. Eu lembro-me de um missionário que passou pelo Brasil, especialmente em Salvador, logo no início do descobrimento do Brasil, ali no século XVI, início do século XVI. Ele está fazendo uma viagem para a Índia e ele vem para o Brasil e passa um tempo no Brasil, depois ele segue viagem. Ele fala assim, vejo muitas bandeiras que estão tremulando neste grande território, mas quando a bandeira do Evangelho será levantada no Brasil? Quando a bandeira do Evangelho será defendida? Quando ela será pregada? Olha aí, 500 anos depois que aquele missionário passou lá por Salvador, nós estamos relembrando mais uma vez. É necessário pregar Jesus, irmãos. Irmãs, precisamos pregar Jesus. Você que é do Ministério de Louvor, cante louvores cristocêntricos. Jesus no centro. Jesus no centro. Louvores que enaltecem o poderoso nome de Jesus. Por quê? Porque a autoajuda não salva. Porque louvores antropocêntricos, o homem no centro, não traz o homem do seu estado de pecado para o arrependimento. Não. O que traz o homem? O que traz a mulher? Quando o poderoso Jesus é pregado, é cantado, é testemunhado. Então Jesus precisa ser único. Meu irmão, minha irmã, às vezes dá a impressão que as tradições em algumas igrejas, elas são mais importantes do que Jesus. Sabe? Quando as pessoas começam a enxergar na tradição a salvação. Não foi isso que os judeus enxergaram no Antigo Testamento? Eles não falavam assim? As alianças são nossas, os oráculos são nossos, nós temos a garantia dos mandamentos, nós temos a garantia dos profetas, nós temos a garantia que os nossos pais andaram com Deus, e de repente eles confiavam na força da tradição. E aí Jesus vem e disse que se as pessoas não nascessem de novo, João capítulo 3, jamais entrariam nos céus. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e enxergarmos Jesus. De Gênesis a Apocalipse. Jesus precisa ser grande, grande, grande na igreja, grande no louvor, grande no testemunho cristão, grande como nosso exemplo, grande como Salvador e Redentor, porque Ele fez uma grande obra por nós. Então essa grande marca da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Wittenberg, na Alemanha,
ainda é uma marca hoje para os promessistas. Solos Christus, somente Jesus. Para terminar, a nossa última marca, só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Só Ele, só Ele. Os povos rendem glórias a Ele. Todos devem render glórias a Ele. Todos devem celebrá-lo. Todos devem glorificá-lo. O Filho glorificou a Ele. Todos devem olhar para Ele e dar a Ele glória. No Salmo 115, verso 1, o salmista vai dizer, Salmo 115, verso 1, o salmista vai dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome poderoso, teu nome de glória. Deus é o único que merece toda glória e toda adoração. Irmãos, homens não merecem adoração. Homens não merecem ser ovacionados. Mulheres e homens não merecem, não podem, é ídolo. São ídolos modernos. São os ídolos modernos. Você pensa que Deus fica satisfeito com os ídolos modernos? Se Ele condenou os ídolos do Antigo Testamento? Se Ele condenou os ídolos das nações vizinhas? Os ídolos que assustavam os hebreus? Na época de Abraão, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, Deus condena veementemente os ídolos. E você acha que Deus vai dar a glória dele para outro homem? Não, meus irmãos, não. Por isso, quando eu vejo homens serem ovacionados, sejam eles importantes, artistas, jogadores, pessoas importantes, eu fico pensando como Deus agiu no Antigo Testamento e como Deus age nessa época para com o povo da nova aliança. É o mesmo Deus. Os ídolos são modernos, mas as motivações da alma e do coração são as mesmas motivações. Só a Ele glória. Que bom que Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, outros grandes reformadores, olharam para o firmamento e eles viram o único digno de glória. Não era Tetzel, que era o enviado do Papa. Não, não. Não era o Papa romano. Não. Não eram os grandes professores de Wittenberg. Não eram os grandes homens que já ensinavam nas grandes academias, pintores, artistas. Não, não. Somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Vamos fazer isso daqui para frente? Povo promessista, somente Deus merece toda a glória do povo promessista, só a Deus toda a glória. Deus é o único que merece a glória da Igreja Adventista da Promessa. Ele é o único Deus que existe e Ele está presente em todos os lugares com todo o seu ser. Por isso que Ele é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas. Ele está pronto para te ouvir nesta noite, para ouvir a tua palavra, o teu clamor, a tua angústia. Se você olhar para Ele, Ele pode te escutar. É esse Deus que merece toda a glória, toda a autoridade, toda a honra, toda a adoração. Por isso, não devemos adorar, nem orar a outras pessoas, outros ídolos, outros deuses, porque a Bíblia vai dizer que todos são falsos. Mas o nosso Deus fez os céus e a terra. Nós não podemos nos curvar diante de absolutamente ninguém. Essa glória pertence somente a Deus. E nós gostaríamos de glorificá-lo nessa existência e por toda a eternidade. Deus é o único merecedor de toda a glória. Por isso aqueles homens, naquele período de tempo tão curto, depois veio um outro período de tempo que vale a pena você estudar, período puritano da Inglaterra. Esses homens usaram a Bíblia, o Espírito levou esses homens para a Bíblia. E eles disseram só as Escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus, toda a glória. E assim eles viveram e morreram. Chegando perto agora da Reforma Protestante, ao completar 505 anos
que Martim Lutero pega o martelo e martela as 95 teses na porta de Wittenberg. Nós reconhecemos, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo fez uma obra nesse bastidor durante esses anos todos. E a igreja está aqui por conta do Espírito. E nós queremos, doravante, daqui para frente, nós queremos levar adiante esse grande legado teológico da Reforma Protestante. Que o Espírito nos ajude, que os seminários sejam cheios daquilo que o Espírito encheu o coração daqueles reformadores. Que os seminários, cursos bíblicos, que as escolas bíblicas, enfim, que as academias da Igreja Adventista da Promessa sejam cheias do Espírito Santo e que possamos olhar para essas grandes colunas e marcas da Reforma Protestante. Vamos a Ele em oração? Pai de amor e graça, nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Aqui nós reconhecemos o nosso pecado, quão pequenos somos. E somos, meu Deus, vendidos ao erro, somos dominados pelo erro. O nosso coração, ele é inclinado ao erro. A única solução para este mal é Cristo Jesus. A única cura para este vírus que entrou na humanidade é Jesus. Por isso, um dia, com graça e misericórdia do Senhor, com auxílio do Espírito Santo, nós olhamos para a cruz. E quando nós fitamos os nossos olhos na cruz do Calvário, nós vimos o crucificado, nós vimos o Senhor da glória, nós vimos o Senhor. E desde que nós olhamos para Ti, Senhor Jesus, nós fomos salvos, fomos abraçados por Ti. Ao completarmos 505 anos da Reforma Protestante, eu peço ao Senhor que ajude a Igreja Adventista da Promessa. Eu suplico que a Igreja Adventista da Promessa seja uma igreja pautada pela Bíblia, pela fé, pela graça, que o Senhor seja grande na igreja e que toda glória seja dada a Jesus, seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Toda glória seja dada a Deus, o Pai. Toda glória seja dada ao Espírito e ao Filho amado. Meu Deus, que possamos olhar para o Deus Trino e reconhecer que só Tu, Senhor, é digno de glória. Só o Senhor. Os homens passam, os ídolos passam, as motivações passam, tudo passa. Mas o Senhor permanece para sempre. Por isso eu oro para que uma nova geração de promessistas surja e essa geração seja marcada pelas marcas da Reforma Protestante. Ela seja marcada pelos princípios que nortearam aqueles homens e aquelas mulheres. Assim, a nossa igreja seja norteada pela Bíblia Sagrada, pela doutrina. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, impulsione essa igreja no cumprimento da grande missão que o Senhor tem. Mas nós não queremos avançar se a palavra de Deus não estiver com a gente. Portanto, meu Deus, que a palavra do Senhor seja sempre a palavra autoritativa, a palavra que instrui o seu povo no caminho que ele deve andar. Ajude-nos, Senhor, como povo do Senhor. Ajude-nos a caminhar por fé, segundo a Tua boa e santa vontade. Pai de amor, eu oro para que esta igreja cumpra o bom propósito do Senhor na terra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Esse programa é mantido pelos Amigos da Missão. Coloque aqui, olha, embaixo do vídeo, amigosdamissão.org. Lembram que eu falei no começo que você poderia colocar aqui, que você poderia ofertar sexta, sábado e domingo. Segunda também, né? Segunda é a Reforma Protestante. Então, sexta à noite, sábado, domingo, segunda. Toda a oferta nós vamos destinar ao projeto. Lá em Paragominas, está precisando de ajuda para segunda-feira. Olha, mais uma lembrança, domingo é eleição, segundo turno. Você vai orar e vai votar de acordo com a sua consciência, com base, na palavra de Deus. Tá bem? E domingo à noite, ali por volta das 19 horas, já teremos o resultado. Qual for o resultado dessa eleição? Você vai orar para que o Senhor dê paz para a igreja de Jesus. É isso que nós aprendemos. Então não quero ver promessista em rede social às 19 horas, 20 horas, brigando por causa de candidato A e B.
Qual é a câmera que eu falo com os promessistas? Essa aqui, olha. Olha agora para mim aqui, promessistas. Você não vai ficar discutindo em Facebook. Você não vai ficar discutindo em grupo de WhatsApp, de igreja e nem particular, tá bom? Eu preciso falar com você, porque tem muito crente bravo por causa de política. Você tem que estar preparado para morrer por causa disso aqui, olha. Tá joia? Então, às 19 horas nós teremos o resultado, e o resultado que aparecer lá, você vai orar e você não vai entrar em briga política. Não vai entrar. Tá bem? Você não pode entrar. Por quê? Porque Deus não te chamou para isso. Você vai exercer cidadania, você vai votar, vai defender os seus valores, sem briga. Mão santa, sem ira e sem contenda. É isso que Paulo recomenda a Timóteo. Amém? Posso ouvir um amém? É isso aí. Ouvir eu não posso, mas eu posso ler o seu comentário aqui. Tá joia assim? Então, nos encontraremos na próxima sexta-feira, se Deus permitir, às 20 horas, com mais um Sala Pastoral, onde fecharemos esta temporada, Vem Espírito, Aviva-nos. E nós vamos falar de uma nova temporada, uma nova série que está no forno para a gente debater aí nos próximos 2 meses. Um abraço, um beijo, ósculo santo, Deus abençoe e até sexta-feira.